A paz do Senhor, meus irmãos, como prometido, vou anunciar para vocês agora o tema que nós vamos estar trabalhando nesse início de série, né? A série de ensinamentos que vai se iniciar nessa segunda-feira, às 19 horas de Rondônia, 20 horas de Brasília, nosso canal Vaguinho Pensador Pentecostal. Eu pedi aos irmãos que tentassem acertar o tema que nós vamos estar trabalhando. Alguns irmãos disseram família, outros disseram casamento, outros disseram oração, outros disseram vinda de Cristo, mas ninguém acertou. O tema que nós vamos estar trabalhando 14 segundas-feiras será o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro, que a Bíblia ensina sobre finanças. Há muitos que não sabem ou não entendem o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro. Uma pesquisa recentemente feita nos Estados Unidos revelou que 58% dos cristãos não sabem absolutamente nada do que a Bíblia diz sobre o dinheiro. Então, há pessoas que até pensam que a Bíblia não fala sobre o dinheiro, porém há na Bíblia aproximadamente 2.300 versículos que falam sobre dinheiro. Só no livro de Provérbios de Salomão, nos seus 30 capítulos, a Bíblia fala aproximadamente 100 vezes sobre finanças. No livro de Eclesiastes, nos seus 12 capítulos, a Bíblia fala aproximadamente 50 vezes sobre finanças. Aproximadamente metade das parábolas de Jesus tem relação com finanças. Então, a Bíblia ensina muito sobre dinheiro. Jesus ensinou sobre planejamento em Lucas 14, dizendo que aquele que vai construir uma torre se assenta, calcula os gastos para ver se tem com que terminar. Jesus ensinou sobre investimento na parábola dos talentos, dizendo que o moço deveria ter dado o que era seu aos banqueiros para que ele recebesse os juros. A Bíblia ensina sobre controle de gastos. Isaías 55, 2, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então a Bíblia ensina muito sobre dinheiro. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração, fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Então é um assunto extremamente importante que muitas vezes o cristão não sabe lidar. Porém, a Bíblia apresenta o ponto positivo e apresenta também os pontos negativos. Por exemplo, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, que o dinheiro por tudo responde. Ou seja, o dinheiro afeta todas as áreas da nossa vida. Uma pesquisa tanto feita nos Estados Unidos quanto no Brasil revelou que 56% dos divórcios acontece por causa de crise financeira. Então o dinheiro atinge todas as áreas da vida, área espiritual, área religiosa, área da saúde. O dinheiro por tudo responde, Eclesiastes 10, 19. Mas a Bíblia também diz, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, nessa série de ensino, nós vamos estar trabalhando qual deve ser a mentalidade do cristão em relação ao dinheiro. Não vamos ensinar ninguém a ficar rico, não sou adepto à teologia da prosperidade, nem sou rico, né? Porém, quero ensinar para os irmãos, compartilhar com os irmãos aquilo que eu aprendi à luz da Bíblia Sagrada sobre o dinheiro. No ano de 2024, eu estive lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, somente pesquisando sobre esse tema. Fiz diversas anotações, preparei um extenso material que eu quero estar compartilhando nessa série de ensinamentos com vocês. Além disso, vamos responder dúvidas também. Como explicar o texto em que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Por que Jesus mandou o rico doar toda a sua propriedade aos pobres? Como explicar textos também que diz que o Senhor meu pastor, nada me faltará se nos falta tantas coisas? Como explicar o que Jesus prometeu aos discípulos, que eles receberiam 100 vezes nessa vida e os apóstolos morreram pobres? São coisas que nós precisamos aprender. Vamos responder perguntas também como se o cristão pode desejar ser rico. Então são questões, vamos falar sobre se o dízimo é válido na nova aliança, vamos falar sobre ação social, pagamento de impostos, vamos falar sobre dívidas, sobre fiança, tudo isso aí nós vamos falar à luz da Bíblia Sagrada. Serão 14 dias sobre o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro.